Fala aí galera, eu sou o T e sim, já pode almoçar. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre algumas das novidades que foram anunciadas nesse período que eu fiquei sem fazer vídeos aí, né? Vamos retomar e correr atrás dessas novidades. E a primeira que eu queria falar aqui com vocês são os suportes para rituais, para o deck do Yugi. Suportes para Blackluster Soldier e do Magician of the Black Chaos. Eu acho que é uma parada dessa, né? O Mago Negro do Caos. Então, veio suporte para esse arquétipo, que, diga-se de passagem, virou um arquétipo próprio, e isso foi bem interessante. Sem falar que o que é muito interessante também é que isso vai vir em uma outra coleção, que é a coleção Caos Ritual. Esse é o nome? Não, Chaos Orange. Vai vir na coleção Chaos Orange, que é uma nova coleção lá no OCG. E virão em versões Overframe. Overframe esse que estava marcado até então para vir naquela coleção, né, na Limit Over Collection, uma coleção lá no OCG focada em cartas Overframe, como eu já comentei nesse vídeo aqui em cima, mas tem uma nova coleção anunciada, Chaos Orange, e aparentemente se trata de fato de uma nova raridade e não de uma parada que vai ser simplesmente comemorativa em uma box. Isso pode ser óbvio até então, mas acho que precisava de material para comprovar essa obviedade. Agora esse material foi coletado. De fato, as Overframe vão passar a ser incorporadas provavelmente em todas as coleções daqui para frente como sendo uma raridade. Eu gosto, tá? Eu acho maneiro. Eu só não... No TCG, que a gente tem um problema de preços, eu só não gostaria que uma carta fosse lançada como Secret, o que naturalmente faria ela ser cara. E ainda teria a versão Overframe. Tendo a versão Overframe dessa carta, acho que a versão dela Standard, que não seja Overframe, deveria ser barata, pra baratear o jogo, tá? Então, o Overframe, caro pra caralho. A versão não Overframe dessa carta, versãozinha super, aí baratearia o jogo de uma maneira incrível, enquanto fomentaria a compra dessas cartas Overframe, né? Vai ter nego que vai querer ter um deck full Overframe. Vai vendo. Então, isso seria maravilhoso. Então, eu já acho que isso aqui é um vídeo maneiro nesse sentido. Dito isso, vamos acompanhar esse novo arquétipo de ritual do Blackluster Soldier e do Mago Negro do Caos, decks abandonados. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então, meus amigos, aqui na tela a gente já vai acompanhar dentro da Yu-Gi-Oh! Meta. E é o seguinte, cara, eu vou fazer um vídeo posterior a esse, tá? Eu vou aproveitar que eu tô no embalo e eu gostei do que eu vi, não do deck, mas das cartas. Parece confuso, mas vamos lá. E aí eu vou fazer um outro vídeo mostrando o que ele faz. É óbvio que aqui já tem a primeira grande coisa que todo mundo já deve ter visto até então, que esse deck é ponte pro Habakiri, né? Ah, meu Deus do céu, é um deck de ritual. Qual é o melhor ritual do jogo? Habakiri. Então todo mundo tem que fazer ponte no Habakiri e esse deck faz. Pois é, obrigado, Konami. Mas enfim, eu vou fazer um outro vídeo mostrando algumas, de fato, a jogabilidade do deck, né? Mas, é o seguinte, olha só para as artes dessas cartas. Foi anunciado esse arquétipo novo, que estão chamando de Caos Ritual. E nós temos uma versão do Mago Negro do Caos de main deck. Se você não lembra do Mago Negro do Caos, of Chaos, deixa eu pesquisar aqui. Ó, nós temos esse cara e tem o Ritual, né, cara? O Ritual... Cadê o Ritual? A Konami até lançou o Illusion, que tem mais ou menos isso aí. Dark Magician of... Caralho, cadê o ritual? Cadê a porra do ritual do Mago Negro, cara? Eu não tô acreditando que eu tô apanhando pra isso aqui. Magician of Chaos. Enfim, mano, tem o Mago Negro do Caos Ritual, né? Que apareceu, inclusive, lá no anime no Reino dos Duelistas. Ele apareceu no duelo final? Foi no duelo final, né? Porque eu acho que o Blackluster Soldier aparece antes, no duelo de semifinal. Aí, na final, o Yugi invoca o Mago Negro do Caos, que é um ritual, 2 de ataque, não tem efeito, é só um ritual mesmo. Aí, a Konami lançou essa versão aqui, ó, do Dark Magician of Chaos. Esse boneco aqui, ele era sinistro e ele é usado desde os primórdios do Yu-Gi-Oh! Naqueles decks de, sabe, quando as pessoas pensam que o Yu-Gi-Oh! Antigamente era o anime. Não era. Isso aqui é do Yu-Gi-Oh! De antigamente, onde você baixava o Mago Negro do Caos e ele tem um efeito que se é special, invocado. Ele ia pegar uma spell do cemitério, aí você podia ativar de novo e você ficava ativando múltiplas spells, porque os decks meta tinham essas power spells que você ficava ativando seguidamente. E o Mago Negro do Caos, toda vez que ele era invocado, pegava uma spell do cemitério e chinelava.
Ele sofreu errata, ele foi banido, sofreu errata eventualmente e tal, mas enfim. Mas é um grupo de cartas que a Konami até tenta adaptar aqui e ali pra dar suportes para o Mago Negro, tá? Para o Mago Negro. Esse cara, sinceramente, nunca teve serventia desde que a Konami tentou transformar o Mago Negro em um deck, que foi lá em 2016, chegando no TCG pra gente, na coleção de Dark Illusion, no meio de 2016, se eu não me engano. A partir dali, o Mago Negro começou a se transformar em um deck de verdade, tá? A cola que eles fizeram para tentar transformar o Mago Negro em um deck interagir com cartas que listem o Mago Negro no texto, o que eu acho que faz sentido. Então as cartas não tem Mago Negro no nome, mas listam o Mago Negro no texto, então assim você interage com as cartas. Algumas cartas foram lançadas dentro dessa temática. O Illusion of Chaos, por exemplo, é um boneco desse. Já que dentro do Mago Negro você tem as fusões de Mago Negro e os rituais de Mago Negro, porque, de novo, o bastião do ritual no deck do Yugi são o Black Luster Sword e o Mago Negro do Caos. Então, em cima disso, quando tem algum suporte novo, a Konami tenta focar nisso. Em algumas fusões, como a gente vai ter daqui a pouco em Maze of Muertos, né? O Mago Negro boladão, que busca ultimaios, que você faz com Contact Fusion, banindo o Mago de nível 6 ou maior. E dentro das vertentes dos rituais, o Illusion foi o supra-sumo, né? O Illusion of Chaos, que você nem invoca ele, mas tá aí. Até que tem aquela mágica, né, do Mago Negro que você pode fazer tanto fusão quanto ritual. Então, eles tentam mesclar dessa forma. Dentro daquela coleção de Overframe, o suporte para protagonista, eu já mostrei pra vocês o deck de Mago Negro e eu já disse que o deck de Mago Negro ele é sempre abandonado, aparentemente, em relação ao Blue Eyes. Parece que os suportes que são feitos para o Blue Eyes visa transformar o Blue Eyes em um deck, é uma coisa coesa que você junta as cartas e joga, mas no Mago Negro não. São cartas que dá pra você usar, mas não supra a deficiência do deck, você não vê uma jogabilidade clara e, na verdade, fica sendo genérico para outros decks que usam magos. Todo suporte bom para Mago Negro parece que sempre é melhor de ser usado em outros decks do que no próprio deck de Mago Negro. Diferente do Blue Eyes, que é um suporte que vem pro Blue Eyes e o Blue Eyes usa e é um deck de Blue Eyes e... Você tá entendendo? Quando eu vi esses suportes aqui, eu pensei, beleza, a Konami agora é impossível de não fazer o deck de Mago Negro ser um deck de verdade. Eles foram para outro caminho. Então, apesar da gente ver uma espécie de retrain aqui, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Isso me empolgou mesmo assim, tá? Me empolgou mesmo assim. Porque, primeiro, toda essa etimologia, né, dos suportes para Mago Negro. Agora, nós temos o Black Chaos of the Ultimate Magical Swordsman, que é esse bonequinho aqui, que é uma versão do Mago Negro do Caos de main deck, não de ritual. Só que, aí o arquétipo começa a ficar um pouco maluco, porque a Konami tá dando novas cartas referenciando os bonecos do deck do Yugi. Então, o Mago Negro do Caos tem uma versão pra ele diferente no main deck, que não é essa aqui. E com essa versão a gente não vai interagir com ela. Esse boneco não cabe naquele deck, por exemplo. Não tem cola que junte ele, tá? Tem uma nova versão dele, beleza. Temos um Rei Caveira, tá? Um Rei Caveira novo. E temos um Guardião Celta. Isso que eu achei muito maneiro. Além de ter mais um Kuriboh, o Guriffle. Tem um boneco que tinha esse nome aqui, deixa eu ver. Como é que é o nome dele, mano? É Gilfor? Eu acho que é Gilfor. Não. Cacete. Como é que é o nome do boneco, cara? Ah, eu não vou lembrar agora, cara. Mas tem um boneco que era lá do deck do Yugi, que era esse bichinho aqui em cima, ó. A arte dele era essa. Agora o Kuriboh tá usando ele de chapéu. E ele virou uma carta nova. Então, aqui eu achei legal, mano. Eles pegaram cartas que são clássicas do deck do Yugi e transformaram em novas cartas. Pra quê? Pra dar suporte para o deck de Mago Negro? Não. Eles criaram um arquétipo novo. Além disso, aí sim tem um Mago Negro do Caos, ritual, tá? E aí ele tem uma versão overframe bonita pra cacete. E tem também aqui um Black Luster Soldier, que também tem ritual, que também tem uma versão overframe. Que se você coloca uma em frente à outra, inclusive, você vê que eles estão se degladiando assim, né? O que eu achei bem bonito, né? Aí você acaba atirando magia pra um lado, se você põe a carta um do lado da outra, parece que eles estão batalhando, é interessante. E aí você tem as spells aqui, né? E aí é um deck... Ah, e até a spell, isso aqui, ó, faz referência aos Chapéus Mágicos, né? Que é aquela carta que a gente viu o Yugi ativando em todo duelo, lá nos Reinos do Duelista, junto com o Mago Negro. Então, tudo isso eu achei maneiro, tá? Basicamente, o que me deu a sensação é que é um deck de referências. É um deck criado pra isso, um arquétipo criado pra isso, pra ficar referenciando algum desses pontos e monstros chaves dentro do deck do Yugi. Se você não lembra, já teve um deck que fez isso, que é o deck de Gold Sarcófagos. A Konami fez exatamente a mesma coisa. Não é sarcófago não, né? Shine
sarcófagos. A Konami fez a mesma coisa aqui, cara. Se a gente digita Shiny Sarcófagos, ó, a Konami criou alguns bonecos, algumas cartas que referenciam aquele duelo final entre o Yugi, o Yuguinho e o Faraó, o Aten. Só que o Shiny Sarcófagos, ele é focado na parte do Yuguinho. Então nós temos aqui e aí eles são cartas que a gente olha a cara dos bonecos e a gente sabe quem são, porque já existe um mago silencioso, já existe um espadachim silencioso, já tem o mago negro, já tem a maga negra, já tem o Recaveira, já tem o Gadget, né? O Gadget, o Green Gadget, Red Gadget, Yellow Gadget, já tem o Marshmallow, já tinha o Gandora. Só que a Konami foi lá e criou isso, um deck, fez esses monstros. E como que você unifica esses decks? Aí eles criaram uma carta e para poder transformar isso em um arquétipo, tudo é direcionado e ligado ao Shiny Sarcófagos, que é essa spell contínua aqui, né? Que é o símbolo da finalização lá do duelo entre os dois, que é o que faz eles se separarem, mostrando que o Yuguinho, no final das contas, estava pronto para seguir o seu caminho sozinho e o Aten voltar pro reino dele de volta lá no final do anime, né? Então, o Shiny Sarcófagos é a cola guia que une tudo. Então, eles pegaram as cartas icônicas do anime clássico, direcionadas ao Yuguinho, e eles fazem referências àquele duelo aqui. E esses bonecos que eles fizeram cartas específicas para esse arquétipo, tem uma cola guia que é o Shiny Sarcófagos. É assim que eles interagem. O nome deles não tem nada a ver com arquétipos como a gente é acostumado. Um Snake Eye pega um Snake Eye, Ryze pega um Ryze, um Malice pega um Malice. Não, eles interagem com cartas que listam Shiny Sarcófago no texto. É assim que o deck funciona. Aqui é a mesma coisa, eles fizeram literalmente, seguiram literalmente a mesma fórmula e aplicaram aqui, sendo que aqui a gente tem o Mago Negro do Caos e o Black Luster Soldier como carro-chefe, mas temos aqui um Rei Caveira, temos aqui um Guardião Celta, temos um Kuriboh na versão desse bicho aqui, e não vai me surpreender se eles lançarem novos, pegando outros bonecos clássicos do anime, sabe? Tipo o Gaia. Uma versão do Gaia nesses moldes aqui também, vai chegar, mano. Uma versão de Buster Blader vai chegar, porque aqui são as cartas mais focadas no Faraó, creio eu, tá? Então, no fim das contas, é um deck focado em ritual, e isso obviamente transforma ele num deck esquisito. O deck do Shiny Sarcófago, por exemplo, ele não tem um foco em mecânica do extra deck, é tudo no main deck mesmo, e tudo tá amarrado ao Shiny Sarcófagos, que é uma carta que todo turno tenta buscar um boneco, mas não tem um foco numa invocação do extra deck. Na verdade, ele até te restringe a fazer summon do extra deck. Aqui, não tem uma mecânica pra gente fazer summon do extra deck, não tem cartas que interajam com o Mago Negro, especificamente, e a gente vai trabalhar com os rituais, é aí que tá o bagulho. E sempre que tem ritual envolvido, é difícil dos caras fazerem coisas de fato boas, porque o ritual é a pior mecânica do jogo, e se você não roubar pra caralho igual roubaram no Habakiri, fica difícil. Agora, finalmente, vamos às cartas, né? Esse boneco aqui, aí eu gostei da dinâmica que eles têm, esses bonecos grandes. Acho que é uma temática que deveriam ter nos rituais, mas não tem. Que é o quê? Eles têm efeitos na mão pra fazer uma parada, né? Esse boneco aqui, ó, ele é nível 8, ele não pode ser normal 7, ele deve ser special da mão, por devolver um Spellcaster ou Warrior ritual na tua mão ou cemitério pro deck. Quando eu vi isso, eu pensei, beleza, então os rituais, eles vão seguir o padrão de ritual que a Konami faz. Tem ritual que a Konami lança que nem parece que é ritual e não tem utilidade ele ser ritual, porque o fato deles serem rituais é uma desculpa pra poder ter uma carta de cor diferente, eu não sei, pra poder ter interação com algumas cartas que dão suporte pra ritual, tipo Preparation of Rites, esse tipo de carta, mas na prática o boneco ser ritual não faz diferença, porque você invoca ele burlando, você invoca ele com uma Spell Quick, você dá o efeito dele da mão e ele busca uma carta, então basicamente ele é uma Spell que é monstro, tá entendendo? Então, o próprio Illusion é uma carta que veio com esses moldes, o Necroz é o pai de tudo isso lá atrás, que os Necroz se descartam pra fazer uma parada, mas o Illusion, por exemplo, ele dá efeito na mão, busca uma carta que lista o Mago Negro e volta uma da mão pro deck, então ele é quase como se fosse uma spell, porque o deck de Mago Negro não é feito pra fazer o ritual dele, basicamente, entende? Então, é uma temática que os rituais vêm tendo aí no decorrer do tempo, né? Os Mitsurugis, eles, que são os mais recentes, eles não têm essa temática, os rituais não têm esses efeitos de se descartar pra fazer uma parada, apesar do Habakiri ter o efeito na mão que invoca um boneco do deck, mas o pulo do gato dos Mitsurugi é que o tributo dos rituais são os próprios rituais e eles fazem plus toda vez. Esse é o pulo do gato, né? E eles se invocam, e aí o fato de eles se invocarem com esse trigger faz com que eles possam ter interação
ao serem invocados, o que faz total sentido, né? Você ter rituais que tem trigger de summon, porque aí se eu faço um ritual summon dele ou invoco o meu ritual, eles entram fazendo alguma coisa tipo o Murakumo faz. E é isso que eu esperava ao ver isso aqui, né? Então, quando eu vi esse efeito de que ele vem embaralhando o boneco, eu pensei, beleza, então os rituais, o Black Luster Soul e o Mago Negro do Caos, se descartam buscar uma carta. Eles não fazem isso, tá? Então, quero deixar isso claro. Agora vamos ao efeito dele. Você pode descartar essa carta. Opa! Coloque um Continuous Trap que mencione Ritual of Light and Darkness do teu deck ou cemitério face up no teu campo. Pronto, chegamos na carta. Então, duas coisas a gente já viu agora. Essa Ritual of Light and Darkness é a cola-chefe. Então, essa carta aqui é a carta que une todas as cartas desse arquétipo. Então, é como se ela fosse o Shine Sarcófagos, sabe? Do deck do Yu-Gi-Oh! Ela é essa carta. O Shine Sarcófago é quem faz a liga no deck do Yu-Gi-Oh! Agora, nesse novo deck, essa é a carta que faz a liga de tudo. Tá? Então a gente vai colocar uma Spell Trap contínua aqui. Opa, é essa carta aqui. Lembra de algum deck que tem uma dinâmica exatamente como essa? Pois é, então é a mesma coisa que a gente tem dentro do True Light e a Maiden, que se descarta para colocar o True Light Face Up. O True Light é uma versão, a arte inclusive diz a mesma coisa, né? Daquela trap de Mago Negro, mano, a Eternal Soul. Só que a Eternal Soul foi feita há muito tempo atrás. E o Eternal Soul tem um efeito ruim se comparado com o True Light. A Konami, obviamente, melhorou o Eternal Soul, que era uma carta ruim, e fez a pedra para o Blue Eyes como sendo uma carta boa. Enfim. E aí, copiando nessa parada de um deck copia o outro, o Blue Eyes copia o Mago Negro, agora eles fizeram a Maiden, que é esse mago aqui, que coloca a Trap Face Up. A Trap faz vantagem e tal? Vamos descobrir. Mas tá aí, um boneco que ele entra da mão fácil, embaralhando o bicho do cemitério, e aí você descarta ele pra colocar a trap. Beleza. No campo, ele é inafetado por efeitos ativados, enquanto você tem um ritual Spell no teu cemitério, que é a cola guia de tudo, tá? E uma vez por turno você pode banir duas cartas que o oponente controla. Porque sim, não é um efeito quick, mas uma vez por turno você fala, efeito, bano duas cartas do oponente. Afinal de contas, a dinâmica de caos gira em torno, né? Convencionou-se no Yu-Gi-Oh! Que gira em torno de banir cartas. Enfim, a gente segue agora pro próximo boneco, que é o Rei Caveira. Skull Arcfiend of Chaos. O fato dele ter Arcfiend no nome faz com que você possa usar aquelas cartas novas de Arcfiend, mano, que lançou agora em Burst Protocol. Cadê aquele boneco que você tributa da mão? Cacete. Eu esqueci. Esse aqui, ó. Esse boneco aqui, que inclusive no Genesis a gente usa ele pra poder buscar o Regenesis Arcfiend, né? Porque ele tem o efeito que você tributa essa carta da tua mão face up no campo e adiciona um Arcfiend card deck pra tua mão. Aí você não pode fazer summon 2 deck perde turno certo de Arcfiend. Beleza, mas você pode normal summon Fiend durante a tua main phase e adicionar outra normal summon 7. Esse monte é muito bom, inclusive, você pode dar ele pra buscar o Rei Caveira. Enfim, agora, o Rei Caveira Caos, ele diz que se esse card está na tua mão ou no teu cemitério, você pode escolher 3 cartas no teu cemitério, ou face up banida, que esteja banida face up, incluindo uma carta que mencione o Ritual of Light and Darkness, e que não seja ele mesmo. Você vai poder colocar elas no fundo do deck em qualquer ordem, e se fizer faz summon dele, né? Então você embaralha 3 pra invocar ele do cemitério, da mão ou do cemitério. Se esse card é mandado pro cemitério de qualquer forma, você pode mandar um Ritual Spell da tua mão ou deck pro cemitério como custo, e aí você vai adicionar um Ritual Monstro que mencione, que seja mencionado naquela Ritual Spell. Então, se ele der efeito e jogar o Mitsurugi, é aqui que mora a parada, tá? Se você joga o Mitsurugi Mirror, ou seja, tem que ser deck que pegue o Pré-Preparation, que use o Pré-Preparation of Rites, né? Como o Mitsurugi usa o Pré-Preparation of Rites, você tem exatamente essa dinâmica. Se você dá o efeito desse Rei Caveira aqui, ó, e joga o Mitsu Mirror do deck pro cemitério, o Mitsu Mirror cita o Habakiri, então você pode, pelo efeito do Rei Caveira, buscar o Habakiri do deck pra tua mão. Tudo bem, o Mirror vai estar no cemitério, mas o Habakiri vai estar na tua mão e você vai estar jogando de Mitsurugi. Enfim, é claro que a gente pode fazer aqui também, né? Porque nós temos a spell de ritual e a spell de ritual cita os nossos rituais, né? Ela lista o ritual do Mago Negro do Caos e ela também lista o ritual do Black Luster Soldier. Então, teoricamente, foi feito para jogar essa carta e buscar um desses dois monstros aqui. Tá? Teoricamente, mas você pode fazer isso buscando o Habakiri também, legal, né? Além disso, na verdade, esse é o efeito desse boneco. Então, basicamente, ele tá aqui porque ele pode entrar em algum momento, esse jogo grindar, mas o grande motivo dele tá aqui é mandar ele pro cemitério. Você manda ele pro cemitério pra ele poder jogar o ritual e pegar, jogar spell ritual e pegar o monstro ritual pra mão, tá? Agora vamos para o Guardião Celta. Isso aqui eu achei muito da hora, mano, porque o Guardião Celta é um boneco tão bosta, mas ele aparece em todos os duelos do Yugi, sabe? Eu achei legal ter dado um fôlegozinho pra ele, já que ele não apareceu no deck do Yu-Gi-Oh!, porque o Yu-Gi-Oh! Não usava ele, obviamente, ele ia ter aparecido aqui, eu achei do caralho. Bom, ele é um guerreiro de luz,
E aí, se ele é normal ou special invocado, você pode ativar esse efeito, custo. Você pode somente special summon do extra deck uma vez, pelo resto desse turno, tá? Mas além disso, você vai revelar a tua mão inteira. E se tiver uma carta que mencione o Ritual of Light and Darkness, você pode comprar 3 cartas e descartar 2 cartas. É um efeito esquisito, né? Mas basicamente é isso que ele faz, né? A arte é maneirona, e aí ele dá o efeito, revela a mão inteira. Você, depois disso, só pode fazer summon uma vez do extra deck, e aí você revela a mão inteira. Tem que ter uma carta que mencione o Ritual of Light and Darkness. Se tiver, você compra 2 e descarta uma. E lembrando sempre que descartar esse boneco aqui é ótimo, né? Esse boneco aqui, ó, ele volta do cemitério? É, ele volta do cemitério também, ó, embaralhando um spellcast. Então, são bons descartes, teoricamente, né, essas cartas aí. Enfim, e ele dá um Graceful Cherish, basicamente, né, um monstro que dá um Graceful Cherish. Mas enfim, além disso, você pode tributar essa carta pra fazer summon de um ritual que mencione o Ritual of Light and Darkness da tua mão. Esse efeito não ser quick é meio bosta, né, mas enfim, tá aí. É um boneco que ele não entra e busca carta, mas ele compra carta e pode tributar pra invocar um ritual da tua mão. Achei ele meio deslocadão assim, não faz jogada sozinha, mas enfim. Pensando em combinação de cartas, deve funcionar. Deve valer a pena usar um dele, não sei. Agora, vamos ao Kuriboh. O Kuriboh é vital, ele é muito maneiro. O efeito dele é o seguinte, ó. Lembrando que ele é um Fang de 300 de ataque e 200 de defesa. Então, o Medius pode invocar ele do deck, né? Eu acho. O Medius pode invocar ele do deck? Pode. Não sei. Ah não, o Medius invoca o Power Patrono, né? Qual é a carta que interage com o monstro 300 de ataque e 200 de defesa? Eu não lembro. Mas enfim, o efeito Quick da mão você pode descartar ele da tua mão Quick e ativar um desses efeitos. Na próxima batalha, ou o próximo dano de efeito que você ia tomar nesse turno, se torna 0. Legal. Mas um efeito bom de verdade você vai setar um Quick Play Spell ou uma Trap que mencione o Ritual of Light and Darkness do seu deck. E ela pode ser ativada nesse turno. É isso aí. Ele não coloca face up a carta, né? Igual a Maiden faz com o Control Light, mas você seta e pode ativar nesse turno. Então, se tiver alguma carta aí, alguma Quick Play ou Trap que cite o Ritual of Light and Darkness, que é basicamente a proposta do deck, você pode setar do deck Quick com esse boneco e pode ativar no mesmo turno. Legal, bom efeito. E além disso, como é um deck de ritual, para um ritual summon de um boneco que tenha nível 8, né? Que você for fazer, enfim, ele serve como tributo inteiro. Legal, boa carta, tá? Boa carta, meu mano Kuriboh. Agora vamos às estrelas do show, né, cara? Que são artes muito, muito fodas. Essa arte aqui é muito bonita desse Mago Negro em Overframe, mas eles fizeram a versão da arte aqui já no anúncio, tá? E aqui você vai ver que vai ter essas duas versões das cartas. Vamos ao boneco, o Mago Negro primeiro. Nível 8, ritual, mago, papapá. Você pode ritual summon essa carta com o Ritual of Light and Darkness. Ele é um monstro que cita o Ritual of Light and Darkness. Legal. Se esse card é special invocado, opa, já é um trigger, ritual que trigger no summon, beleza. Você pode adicionar uma spell do cemitério pra tua mão. Então, ele só tem o efeito do Mago Negro do Caos, que é esse cara aqui. Que quando ele entrava, ele pegava uma spell do cemitério, e é isso aí. Só que esse cara é hard once por turn, né? Então você não pode lupar ele, mas ele entra e pega qualquer spell do cemitério pra mão. Ok. Spell e traps que você controla não podem ser destruídas ou banidas. Além disso, por efeitos do oponente, né? Além disso, essa carta é inafetada por efeitos ativados do oponente, a menos que escolha ele mesmo. Então, a gente já tá acostumado com esse efeito, porque a Goddess é assim, né? Se eu dou um Raigeki, a Goddess não morre, mas se eu dou um Forbidden Chalice mirando a Goddess é afetada. Ele é igual. Então, cartas que não dão alvo, não afetam ele. Mas cartas que dão alvo, sim, afetam ele. Além disso, ele tem um efeito de ignição no campo, né? Que você pode escolher uma carta que te controla e bana face down. Então, tá aqui esse boneco. Eu senti falta dele ser interação. Entende? Porque, teoricamente, né, a gente espera um pouco disso, já que, como vocês podem ver, ele não tem efeito de se ele é tributado, ele faz uma parada, ele não pega nada do deck, mas ele pega qualquer spell do cemitério. Você pode pegar o Pot of Greed? Pode. No Gênesis. Mas... e detalhe, esse deck vai ser decente no Gênesis, né, eu acho. Mas, enfim, eu senti falta dele ter algum tipo de interação. Ele não faz interação. Nem que seja aquelas interações que você joga no turno do oponente, sabe? Ele não parece ter nada disso. Porque não tem nada que me deixe invocar esse cara no turno do oponente, reciclar spell e me deixar ativar spell da mão no turno do oponente. Não tem nada que me ajude a fazer isso, então acho esquisito. Mas tá aí, ele entra, pega qualquer spell e ele tem efeito de ignição de tentar quebrar a mesa, de banir uma carta do oponente face down, dando alvo nela. Agora, o Blackluster, né? O Blackluster Soldier aqui, ele me deixou um pouco decepcionado porque ele é terra. Por que ele é terra? Ele claramente é um guerreiro de luz. E esse é um guerreiro, um mago de trevas. Então, ele deveria ser um guerreiro de luz, então o atributo tinha que ser Light, não Earth. Não faz o menor sentido. Enfim, você pode ritual summon ele com Light, com ritual of Light and Darkness. E aí, se ele é special invocado, você pode escolher uma carta que te controla, bana. Ok, agora sim.
agora sim você pode invocar fazer o Ritual Summon desse boneco no meio do turno do oponente e ele vai entrar banindo uma carta que o oponente controla. Legal. Além disso, ele também não pode ser destruído, nesse caso por batalha, e ele é inafetado por efeitos do oponente, a menos efeitos que dê alvo nele mesmo. Legal. Quando esse card destrói um monstro por batalha, aí é efeito de BLS, normal, né? Você pode fazer essa carta ganhar 1500 de ataque e se fizer ele pode fazer um segundo ataque em seguida. Lembrando que como ele tem Blackluster Soldier no nome, ele tem a interação, né, dessas cartas com Ritual of Light and Darkness, mas se tiver alguma carta que interaja com o Blackluster Soldier, você pode usar pra buscar ele. Se você quiser usar ele no deck de Blackluster Soldier, deve dar pra fazer. Inclusive, o Gateway of the Chaos, né? É Gateway. Como é que é o nome da carta? Essa aqui, ó. Gateway to Chaos. Essa carta aqui, que quando você ativa ela, você pega um Blackluster Soldier Ritual Monstro ou um Gaia do deck pra tua mão. Se esse boneco tivesse efeito de que eu dou efeito na mão, descarto pra fazer uma parada e buscar cartas, poderia ser útil, né? A gente ter algumas cartas como essa, mas não tem. Tá bom? Não tem. Ok, agora essa é a versão Warframe dele, bonita pra caramba também. E aí chega na estrela do show, porque no deck de sarcófago tudo é feito em volta dessa carta. Essa carta é uma carta contínua, ela não morre por efeito de monstro. E todo turno você busca uma carta que mencione Shine Sarcófago. Uma carta que mencione Shine Sarcófago. E se o oponente faz summon de um monstro do cemitério, você pode descartar uma spell, escolher um desses monstros e mande ele pro cemitério. É uma carta muito boa de ter um deck em volta dela, tá? Porque ela faz vantagem todo turno. E a spell de ritual? Como que tudo nesse deck gira em torno da spell de ritual? Tem como isso ser bom, mano? Essa spell é boa? Enfim, vamos lá. O efeito dela é o seguinte, ó. Faz ritual summon de um Magician of Black Chaotic, Black Chaos ou um Blackluster Soldier, Soldier Light and Darkness da tua mão. Da mão, não vem do deck, é da mão. Por tributar monstros na tua mão ou campo. Aí, o diferencial dela é ou banir monstro do teu cemitério cujo nível seja igual ou exceda o monstro que você tá fazendo. Basicamente, ela é um Necroz Mirror. Um Necroz Mirror que faz o ritual de um monstro da mão, podendo banir Necroz do cemitério. Aqui você pode banir qualquer boneco do cemitério, lembrando que o Kuriboh serve como tributo inteiro, né? Então, isso pelo menos faz com que seja econômico. Mas, você já pode ver que a Konami não quer que isso seja nada demais. O ritual é muito... Os rituais aqui são old school, ou seja, eles são muito parados, eles são ruins, eles não têm dinâmica na mão. Como o Illusion of Chaos tem, como os Mitsurugs têm, como os Necroz tiveram, enfim. E a spell de ritual não invoca do deck. Não tributa do deck também. Seguindo. Se esse card está no teu cemitério, você pode adicionar... Você pode adicioná-lo pra mão e uma carta que mencione o Ritual of Lightning do cemitério pra tua mão. Ok, aqui ela me lembra um pouco a Impicantation, tá? Ela me lembra um pouco a Impicantation, que é essa spell aqui, que eu acho uma spell absurda, porque ela faz um ritual normal, tributando apenas Impicantation, ela faz ritual de qualquer monstro, mas os tributos tem que ser Impicantation. Mas no cemitério ela tem um efeito forte, mano, que você vai poder mandar um Impicantation da tua mão ou do campo pro cemitério, pega essa spell de volta pra tua mão, e faz Special Summon de um Impicantation do deck. Né? Faz summon de um Impicantation do deck. E os Impicantation quando entram, trigam e pegam cartas. Então é uma spell forte de ritual, que coloca coisa no lugar. Essa spell também tem um efeito forte no cemitério, tá? Você dá efeito dela no cemitério, pega ela de volta pra mão, junto com outra carta do cemitério que mencione o Light and Darkness. Mas as duas têm que vir do cemitério. Eu já tenho que ter usado e pegar elas de volta. E se eu tô pegando uma carta de volta, provavelmente eu já usei o efeito dela, então eu não vou poder ativar de novo. Então, pode ser que pra follow-up é bom? É. Mas ela podia buscar do deck, né, mano? Já que é a carta que tá unindo tudo. E aí, você pode estar me ouvindo falar isso e você pode pensar, pô, mas você não gosta de cartas equilibradas e tal? Sim, o Yu-Gi-Oh! Quanto mais cartas equilibradas tipo essa, melhor. Só que se só ele for assim, só o deck que eu gosto vai ser assim, é foda, né? Se fosse uma parada estrutural, eu assinaria agora. Beleza, irmão, eu assino agora. Todo deck vai ter um nível de poder assim? Tá bom, vamos lá. Vai ser ótimo. Mas não é assim que acontece, entende? Então, eu sei que tem nego que fica pensando que eu fico falando hipocrisias nesse sentido, em que eu sempre falo que eu quero que o teto baixe. Mas quando é algo que eu gosto, eu fico puto porque a carta veio fraca. Sim, porque estruturalmente, só o deck que eu gosto que vem fraco, os outros vêm roubados como vocês vêm jogando aí, né? Enfim. Agora, se eu tivesse um lugar, assina aí, T. Todo deck vai vir com esse nível de poder. Aceito, aceito. Aí eu não vou reclamar, porque não é só o meu deck que é fraco, é o de todo mundo que vai ser fraco também. Enfim, seguimos. Então, a carta que amarra tudo é um pouco decepcionante, mas funciona, tá? Agora a gente vai pra Mystic Box of Chaos. Quando o oponente ativa uma carta, o efeito que escolha outra cartas que você controla. E aí você vê
o círculo fechando, né? Os bonecos, eles são inafetados, a não ser que você dê alvo neles. Então, quando o oponente der alvo nos teus bonecos, essa spell vai poder agir. Então, você vai retornar uma dessas cartas pra mão. A carta que sofreu alvo. E se a carta estiver setada, você revela ela. E se fizer, destrua uma carta no campo sem dar alvo. Então, o cara deu alvo numa carta tua, eu falo, beleza, eu vou voltar essa minha carta, você não vai destruir ela, e eu destruo uma tua. E além disso, você vai poder fazer summon de um ritual, de um monstro, que mencione o ritual of Light and Darkness da tua mão, com um nome diferente da carta retornada, ignorando a condição de summon. Se esse card é destruído por efeito do oponente, você pode special summon um ritual monstro que mencione o ritual Light and Darkness da tua mão ou deck. Essa carta não é uma vez por turno, tá? Então você pode ter múltiplas dela e ativar múltiplas delas também. Então, beleza, você foge do alvo e mata uma carta do oponente. Inclusive, você pode fazer isso T0, né? Vai ser ruim, mas enfim, dá pra fazer. Mas tá aí, é uma dinâmica de interação. Como vocês podem ver, a dinâmica de interação não tá em volta dos monstros, então as Spell Traps vão ter que ajudar a gente. E tem que ser fácil chegar nelas. Seguindo, Chaos Hats. Essa Spell Quick também, ela diz que aí entra, né, a Magical Hats, que era a carta que o Yugi usava lá no Reino dos Duelistas. Quando o oponente ativa... Essa carta é um pouco complicado o texto dela, mas na prática é assim, ó. Quando o oponente ativa um Normal Spell Trap ou efeito de monstro, você vai escolher 3 Spell Traps com nome diferente do teu deck e um monstro na tua Main Monster Zone. Que era o que o Yugi fazia com o Mago Negro, né? Você vai esconder, você vai ter 4 chapéus. Que no jogo vai ser, você vai pegar essas cartas e colocar face up. Que cartas são essas? 3 spells que você escolhe no teu deck. Aí você coloca elas face down. E um monstro, você vai colocar face down também. Embaralha, o oponente chuta qual que é, e se ele acertar, beleza. Cadê, ó? E se fizer Special Summon, a Spell Trap como normal monstro, cujo nome é Chaos Hex, em face down na face position. Set the Chosen Monster face up. Então vou restar. Tá, eu não entendi o que acontece na resolução. Sete a carta escolhida. E se for o monstro, você vai devolver elas... Devolva do campo... Caralho, eu acho que ela volta pro deck. E aí se o oponente ativa... O efeito ativado do oponente se torna destrua um monstro... Eu não sei, eu não entendi o efeito dessa carta, pra falar a verdade, tá? Não entendi. Obviamente você vai deixar aí nos comentários. Mas vamos ver de novo aqui, ó. Você vai escolher 3 Spell Trap com o nome diferente do teu deck. E um monstro na tua Monster Zone, que mencione o Ritual of Light and Darkness, é claro. E se fizer, Special são as Spell Traps como normal monstros em face down defense position. Set the Chosen Monster. Eu não entendi o que é que você faz. Você volta as spells pro deck depois e o efeito ativado do oponente se torna destrua um monstro, um oponente 7 monster. Tá, tudo bem. Então eu acho que eu entendi, né? Quando o oponente ativa o Normal Trap ou o efeito de monstro, você vai pegar 3 spells do deck e escolher um monstro teu. Você vai colocar tudo setado. O oponente vai escolher uma, né? Vai escolher uma. E aí você muda o efeito da carta do oponente. Você muda o efeito da carta do oponente. O efeito da carta do oponente passa a ser: destrua uma carta setada. E aí volta todo o resto pro deck depois, na resolução, né? Então, tem essa carta setada, tem um boneco que menciona Light and Darkness ritual no campo. Aí o cara ativa uma carta, eu dou tinha dessa carta. Eu pego 3 spells do deck e o monstro, embaralho, seto tudo na minha zona de monstro. E aí o oponente vai... Agora eu mudo o efeito da carta do oponente. O efeito da carta do oponente passa a ser: destrua um monstro setado do oponente. Aí eu tenho 3 spells como o monstro setado e o meu monstro normal. Aí o oponente vai ter que escolher um deles pra destruir. Aí eu neguei a carta dele, ele vai destruir uma das minhas cartas, eu volto o resto pro deck, e eu acho que o monstro ainda fica face up no campo, né? O meu monstro. Enfim, é isso. Basicamente eu troco o efeito da carta do oponente, mais ou menos como o Yugi fazia, né? Só que eu acho que o Yugi só fazia isso quando dava alvo no monstro dele ou algo do tipo, né? Aqui eu faço pra negar a carta do oponente. Normal spell ou efeito de monstro. Ok, vai ser chatão ter que fazer isso aqui durante o jogo. E aí a gente vai pra grande carta, né, a Mind Shuffle. Lembrando que todas essas cartas aqui, ó, você pode setar ela do deck com o Kuriboh, tá? Você pode dar o Kuriboh e setar todas essas cartas. No meio do turno do oponente, elas podem ser ativadas já no mesmo turno, tá? Por fim, tem a Trap, a Mind Shuffle, uma Trap contínua que ela diz o seguinte, ó: durante qualquer turno, você vai poder adicionar um monstro que mencione o Ritual of Light and Darkness do deck pra tua mão e descartar uma carta.
Quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você pode retornar o nível 7 ou maior monstro que você controla pra mão e faz summon de um monstro com o nome diferente da tua mão que mencione o Ritual of Light and Darkness ignorando a condição de summon. Então, ela parece uma carta meio esquisita, mas enfim, você vai poder colocar ela do deck com duas cartas, né? Tem duas cartas que fazem isso. Esse maluco aqui, ele diz que você descarta ele e coloca uma trap contínua que menciona o Ritual of Light and Darkness, só tem uma, que é essa aqui, então beleza. E aí ela pode dar efeito pra tentar buscar um boneco e descartar um boneco. Você pode pegar o Recaveira e descartar o Recaveira. O Recaveira triga, joga a spell de ritual e busca o ritual, por exemplo. E aí pode ser o Habakiri. Geralmente vai ser o Habakiri, mas enfim. Então é um efeito legal. E como ela tem esse efeito que faz todo turno, isso também é interessante, porque no turno do oponente eu posso dar o efeito dessa carta, pegar o Kuriboh, descartar outra carta, o Kuriboh na minha mão dá efeito descarta e seta a carta que interage, e aí eu vou poder interagir com essa spell ou com essa spell. Sem falar que ela tem outro efeito, né, de eu poder trocar o boneco do campo pro boneco da minha mão. Então pode ser útil eu ter um setup, geralmente, que eu vou tentar jogar, eu vou fazer o summon desse boneco, esse boneco vai dar efeito, vai pegar uma spell do cemitério pra minha mão, se for uma spell que não é o por turno eu ativo de novo, e ele fica no campo. Ele não faz nada, mas ele fica no campo. Só que eu tenho que setupar o ritual do Blacklist Sword na minha mão. Aí essa trap, além de ter esse efeito, né, que ela pega um boneco, que vai ser o Kuriboh, que vai descartar, que vai estar uma spell, ela tem o efeito de voltar um Mago Negro pra minha mão, o Mago Negro do Caos, e invocar o Blacklist da minha mão, aí o Blacklist vai entrar interagindo com o oponente, né? Banindo uma carta dele. Então, é mais ou menos isso aí, cara. São muitas cartas e o deck não é forte, tá? Não é um deck que foi feito pra ser meta, é óbvio. Assim como o deck do Yu-Gi-Oh! Também não foi feito pra ser meta, mas é um deck que funciona, tá? E que eu gosto muito, eu acho muito maneiro. E eu gostei da ideia deles fazerem isso aqui. Qual que é a parte que eu acho meio esquisita? Continua sendo um deck que, por exemplo, eles poderiam pegar tudo isso e fazer com que o Mago Negro tivesse interação com isso também, mas o Mago Negro não tem interação com isso, tá? Mas enfim, mesmo que ele tenha, ninguém cita o Mago Negro, então não tem como interagir com o Mago Negro, né? Então, isso aí talvez tenha ficado a desejar. Porém, eu gostei da ideia. Gostei da ideia, por isso que tem um vídeo aqui, ó, de 36 minutos falando disso. Mas tá aí, espero que o seu almoço esteja bem gostoso. É basicamente isso, valeu, falou e até mais. E eu vou tentar fazer um vídeo ainda hoje à tarde aí, fazendo combinhos com esse deck, senão esse vídeo ia ter 1 hora. Valeu, falou e até mais, tchau.